Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo indo, tudo tranquilo. Episódio especial, estamos gravando na quarta-feira, dia 13 de dezembro, 10h40 da manhã. Vocês vão estar ouvindo esse episódio só na semana que vem, episódio que a gente está gravando com a nossa amiga Nurit Gil. Vamos falar dela mais para frente. E antes disso, a gente queria deixar aí sempre, né, o nosso agradecimento a todos os ouvintes, todas as pessoas que têm nos acompanhado ao longo desses últimos anos e recentemente também, obviamente. E também queríamos deixar aí os nossos links, né, para nossas campanhas de financiamento coletivo. Temos lá no Apoia-se, para quem puder colaborar com a gente e quiser, obviamente, colaborar também. A nossa campanha no Apoia-se, o link é apoia.se/do lado esquerdo do muro. Esse é para o pessoal que mora no Brasil, e quem mora no exterior e quiser também puder dar aquela força para a gente, Patreon, né? O patreon.com/do lado esquerdo do muro. Os links estão na descrição do episódio, bem como tudo mais que importar. Bom, é isso. Vamos então passar para o nosso primeiro e único bloco para conversarmos com a nossa amiga Nurit. Bom, gente, já fiz uma meia introdução, todo mundo já ouviu 2 vezes que o nome dela é Nurit Gil. E, enfim, ela mora aqui em Israel já há bastante tempo, mora lá no sul do país, numa pequena colônia chamada Be'er Ora, perto do novo aeroporto que tem no sul do país, no aeroporto Ramon, que fica bem próximo de Eilat, que é a cidade mais ao sul do país. Para quem olhar o mapa, né, o nosso logo, você vai ver o mapa de Israel, você olha para a pontinha lá embaixo, e é ali que é Eilat, e é mais ou menos ali que a Nurit mora. Nurit Gil, que é mãe e escritora, e vai conversar com a gente sobre tudo que tem acontecido, né, naquela região do país, tão afastada do país, desde o ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro, que levou aí ao início dessa guerra que continua até hoje. E aí, Nurit, tudo bem, cara? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigado você por estar participando também. E, enfim, faça uma introdução mais completa e a gente começa a conversar para poder arrancar de você tudo que está acontecendo por aí nesse momento. Então, tá bom. Bom, como você já falou, então, pela terceira vez, meu nome é Nurit, eu moro aqui, eu fiz essa escolha exótica de morar no sul do país. Quando a gente fala sul, a gente geralmente pensa Beersheba, né? E eu moro muito abaixo. E eu moro aqui há 5 anos e trabalho como escritora, sou tradutora também. E a gente tinha uma rotina extremamente tranquila. Aqui é o lugar onde não acontece nada, é uma cidade, Eilat, né? Eu estou a 15, 20 minutos de Eilat, é uma cidade portuária, uma cidade de férias, e de repente a nossa vida virou de cabeça para baixo. Bom, bela introdução da Nurit para a gente, para os nossos ouvintes, porque realmente esse episódio ele promete algumas coisas diferentes do que a gente tem falado, né? Por que a gente quis convidar a Nurit? Na verdade, a gente já está com essa ideia de convidar a Nurit tem tempo, mas não para falar sobre esse tema. A gente queria que ela falasse sobre as experiências dela e sobre os livros dela. Talvez depois dessa guerra a gente consiga ter um momento legal para isso, se a agenda permitir, a nossa e a do país, né? Mas, enfim, a gente quer que a Nurit comente um pouco como está a situação no sul do país, porque, para quem não conhece Israel, pensar no mapa do país, enfim, às vezes pode ser uma tarefa um pouco complicada. Por que eu digo isso? Israel é um país de 21 mil quilômetros quadrados, que é do tamanho do estado de Sergipe, né, um pouquinho menor, inclusive, a metade do estado do Rio de Janeiro, né, que é o terceiro menor do Brasil em área. Então, cruzar o país inteiro enfim, não é uma tarefa que você não possa fazer em mais do que metade, às vezes demora menos que metade de um dia, né? Você vai do extremo norte do país ao extremo sul, e se não tiver trânsito, você faz isso em 8, 9 horas. Okay? Agora, de Beersheba, como a Nurit pontuou bem, que as pessoas aqui consideram o sul, que se você olhar bem o mapa, Beersheba, na verdade, fica bem próximo ao centro do mapa de Israel, até Eilat, são mais ou menos 3 horas e meia de ônibus ou de carro. Ou seja, Eilat está muito isolado, porque Beersheba é o último município do país. Eu não tenho certeza se Dimona também tem um status de município, mas, se não me engano, Beersheba é o último município até chegar em Eilat, que é a única cidade israelense que fica na costa do Mar Vermelho, no sul do país, e de Beersheba até Eilat, o que tem, rigorosamente, é deserto. Isso, Deserto. são 2 horas e meia de nada, né, até chegar aqui. Exatamente. Que você vê basicamente deserto, um ou outro povoado pequeno, entre eles o da Nurit, você passa por ele quando já está chegando em Eilat, Beer Orá, e você vê muitas aldeias beduínas, algumas delas ilegais, né?
a grande maioria ilegais, né, que são as aldeias criadas sem autorização do Estado, em geral já estão lá desde antes da criação do Estado, que se caracterizam pela precariedade das moradias, etc. Mas a maior parte do tempo você vê absolutamente nada, montanhas de pedras e areia, paisagem muito bonita, diga-se de passagem. E depende da estrada que você pega, você pode ver também as montanhas de fronteira com a Jordânia, se pegar a estrada 90, que é a que vem desde do extremo norte do país até o extremo sul, cortando a Cisjordânia. Mas basicamente é isso. Eilat é uma cidade isolada, como o Nurito comentou, é uma cidade portuária. 20%, cerca de 20% das entradas e saídas de Israel são escoadas pelo porto de Eilat. Basicamente todo o comércio de Israel com o continente asiático, ele sai por Eilat, porque é mais fácil sair por ali, enquanto os portos de Haifa e Ashdod, principalmente, são os que fazem o escoamento e as chegadas, né, para o que Israel comercializa com a Europa e a América, enfim, parte da África. Mas, enfim, então é uma cidade portuária, mas que também é um balneário, né? É onde as pessoas em Israel vão passar férias, basicamente. É um lugar muito bonito, o Mar Vermelho, especialmente, tem as águas muito transparentes, né? É um lugar de mergulho, considerado um dos melhores lugares de mergulho do mundo, junto ao Caribe, né? Não só Eilat, né? Obviamente Eilat é só uma pontinha pequena do Mar Vermelho, tem as cidades do Mar Vermelho do Egito, como Dahab, Sharm el-Sheikh, que estão ali na Península do Sinai, porque, enfim, pela falta de chuvas, pelo clima desértico, né? A sujeira natural ela desce, então a água ela fica sempre transparente, enfim, é um lugar extremamente caloroso. A média de temperatura máxima no verão ela fica entre 44 e 45 graus. E eu não estou falando da sensação térmica, eu estou falando da temperatura. Exato. Pois é, muito, muito calor, um calor muito seco, com muito, muito, muito pouca chuva, também, até enfim, pela característica desértica do lugar, o que favorece que as pessoas que gostam do calor possam ir para lá no verão, né? Porque você vai pegar um verão sem chuva, na praia, a água do Mar de Eilat não é quente como a água do Mar Mediterrâneo fica no verão, né? É uma água mais fresca, no inverno é até fria, né? E, enfim, agora no inverno, no Nito pode falar melhor, que a gente está quase no inverno, mas a temperatura máxima em Eilat costuma ficar na faixa dos 25 graus, que é É, agradável. é o que está hoje, é uma temperatura agradável. No inverno tem um friozinho, assim, de uma malha, mas não se compara ao resto do país. Pois é, de noite faz mais frio, né? Na região, ainda mais no Isso, teu kibbutz, que fica mais no meio do deserto, deve ventar bastante, né? é isso, é isso. Pois é, mas enfim, então isso caracteriza Eilat de que maneira? Eilat no verão bomba, assim, no bom sentido. As pessoas vão para o país, vão para a cidade para curtir as férias. Os hotéis ficam lotados, é caríssimo, né? Até porque quem vai tirar as férias no Mar Vermelho, Eilat é a cidade disparada, mais ocidentalizada. Então, em Eilat você tem bebida alcoólica, você tem boates noturnas, né? Você tem isso, coisa que você ao lado em Aqaba, na Jordânia, não vai encontrar, muito menos na Arábia Saudita. E no Egito também é mais difícil, né? Ainda que seja um pouquinho mais liberal do que no resto do país, né? O Sinai, você não vai encontrar essa possibilidade de umas férias no Mar Vermelho ao estilo ocidental. Enfim, então muita festa, muita praia, muito esporte aquático, né? Recebe gente do mundo inteiro, não só, mas os israelenses também vão para lá, mas acho que foi muito cara também no verão. Todo ano a gente vê reportagens na televisão israelense mostrando que só pagar hotel em Eilat no verão é mais caro do que você viajar para a Grécia ou para o Chipre com tudo incluído, muitas vezes, né? Mas para as famílias, por exemplo, que comem comida kasher, né, ou que preferem esse tipo de realidade, às vezes vale a pena você tirar as férias na costa israelense. Enfim, Eilat também é uma cidade que se caracteriza também diferente do resto do país. No sábado está praticamente tudo aberto, justamente porque é um lugar, enfim, turístico, né, e é considerado diferente do resto do país. Agora, só uma última informação, a gente passa passar a palavra para a Nurit. Eilat foi fundado em 1950. Na verdade, o lugar foi conquistado, foi a última conquista, entre muitas aspas, na Guerra de Independência de Israel. O lugar chamava Rashtrash, que é o nome em árabe, e dois batalhões do exército, né, israelense, eles foram indo para o sul. O lugar mais ao sul que existia no país nesse momento era o kibbutz Revivim, um kibbutz, inclusive, onde viveu a filha da Golda Meir, que fica a 2 horas de Eilat, fica 40 minutos ao sul de Beersheba, mais ou menos. Esses batalhões saíram do Negev em direção ao sul, mesmo sabendo que já não tinha mais nenhum foco de resistência ali. Então, na verdade, foi uma competição que os dois fizeram um com o outro para saber quem era o primeiro que chegava ali e, muitas aspas, conquistava a cidade, né? Então, existe ainda resquícios, alguns arqueológicos, do que era
Umm-Rashrach no passado, mas a cidade já estava evacuada, ela foi, entre muitas aspas, conquistada ali. Foi uma base militar durante muito tempo. Em 1950 foi fundado o povoado de Eilat, né? Virou cidade só depois. Hoje Eilat é uma cidade com 55 mil pessoas, 55 mil habitantes, né? Mais ou menos, 53 mil, 55 mil. Mas o lugar foi se desenvolvendo muito aos poucos. O porto demorou para ser construído. O lugar como balneário também demorou para ser construído, porque naquela época a infraestrutura era muito precária, então era difícil você pegar a estrada para passar as férias lá. Era basicamente uma base militar, e aos poucos as pessoas começaram a ir habitando. Houve projetos do Estado para que as pessoas fossem habitando a região, inclusive fundando algumas comunidades agrícolas ali próximas ao lugar, né? E Eilat aos poucos foi se desenvolvendo. Eilat, ao contrário do que muita gente pensa, é uma cidade com nível econômico e social baixo. É uma cidade pobre em Israel, né? As pessoas, quando vão passar as férias em Eilat, tem só a imagem da parte que está do lado, que está colada na praia, dos hotéis, enfim, dos prédios muito bonitos que estão colados nas montanhas, perdão, nas montanhas vermelhas que estão ali na fronteira com a Jordânia, tocando o mar Mediterrâneo, que é uma imagem muito bonita, e parece que Eilat é uma cidade rica, um balneário rico. Mas a população que vive em Eilat é uma população de baixa renda, né? Que, inclusive, tem vários programas sociais. A cidade é muito isolada, tem vários projetos do Estado para levar gente para viver em Eilat, né? Para profissionais liberais, para abrir empresas de startup em Eilat, enfim, de alta tecnologia também, para que o lugar se desenvolva, porque Eilat vive basicamente do porto e do turismo. Hoje em dia, com um pouco mais de indústria na região, né? Um pouco mais de pesquisa também, mas ainda assim é muito pouco, porque o lugar, como eu volto a repetir, é muito isolado do resto do país, né? Enfim, a gente viu, como a Norit falou, tudo virar de cabeça para baixo agora, porque exatamente pelo fato de Eilat ser muito isolada, Eilat não era um lugar que vivenciava uma rotina de atentados nem durante as duas intifadas, ou o período que se deu nos acordos de Oslo. É um lugar que enfim, não vive a realidade, ou não vivia até agora, de escutar sirenes com foguetes sendo lançados contra a cidade, porque, enfim, era muito distante para que o Hamas pudesse atingir Eilat, e era um risco muito grande você tentar acertar Eilat e o míssil ir parar, o foguete parar no meio do deserto ou no mar. Não valia a pena atacar a cidade. Então foram raríssimas as vezes que em Eilat se escutou a sirene até esse ano. Atentados terroristas foram muito poucos, e os ataques mais comuns que a gente chegou a escutar foi quando houve focos do Estado Islâmico no deserto do Sinai e atacaram Eilat do deserto do Sinai, ou seja, do Egito, né? E aí o exército egípcio teve que limpar praticamente o Sinai desses focos ali do Estado Islâmico, mas, enfim, fez mais ou menos. A gente parou de escutar isso até o que aconteceu no dia 7 de outubro. Então, eu vou passar a palavra para a Norit, se ela quiser acrescentar qualquer informação ou consertar alguma coisa que eu tenha falado que não tenha sido exatamente precisa, e para que ela comente um pouco sobre também a vida lá até o 7 de outubro e especificamente no 7 de outubro. Obrigada, João. Acho que o que você falou foi perfeito. Eu queria só pontuar que eu não moro em Eilat, né? Eu moro no Hevel Eilot. Hevel Eilot é uma região, é o Arava Sul, que é próximo a Eilat. Então, Eilat é a minha cidade de apoio. Então, eu só estou explicando porque eu também vou falar de Hevel Eilot, né? Então, é administrado por uma Moatzá Ezorit, porque Hevel Eilot tem 5.300 habitantes ao todo, divididos entre... São segundo a Norit, que a gente sempre traduz. Moatzá Ezorit é conselho regional. Isso, desculpa. Quando são vários povoados pequenos, que não tem estrutura para município, então existe um conselho regional que administra como se fosse uma central municipal de todos esses pequenos povoados. Isso. Então, aqui são 10 kibbutzim e 2 yeshuvim, sendo que eu moro num yeshuv, e são, ao todo, 5.300 habitantes, e um pouquinho, assim, o perfil é um pouco diferente de Eilat, né? Aqui é menos turístico, apesar de, durante o corona, ter crescido muito. Hoje é super difícil reservar uma pousada aqui na região, mas as pessoas que vieram para cá vieram por 2 motivos principais. Primeiro, por sionismo, né? Assim, de novo, a gente está isolado, é uma forma de estar presente nessa região que está vazia. Pelo silêncio, pela paz. Eu vim buscando paz. Então, assim, é uma vida muito pacata. As crianças estudam no kibbutz, não tem o agito da cidade, não tem o trânsito da cidade. É uma vida muito diferente do restante de Israel, né?
E a gente, claro, a gente está na frente, o meu Ixuf está na frente do Ramon, que é o aeroporto novo, e a gente está a 15, 20 minutos de Eilat, que a gente usa como apoio. Então, Eilat tem um hospital, por exemplo, que é um hospital menor do que o restante do país, mas a gente tem esse suporte, tem compras, tudo é em Eilat. Então, só quis dizer isso para reforçar a questão de que isso é uma região extremamente tranquila, né? Então, ou você tem a cidade de Eilat como balneário, e quando tem essa loucura de julho, agosto, que a cidade fica super cheia, geralmente essas pessoas vão para Eilat ou elas chegam em Eilat para cruzar para o Egito, né? Isso também acontece muito. E, enfim, no dia 7 de outubro, que era o final do feriado, né? A cidade Eilat estava lotada, era o dia que as pessoas voltariam, inclusive. E quando a gente amanheceu com aquelas notícias horrorosas que ninguém ainda tinha entendido o que estava acontecendo, as pessoas começaram a sair às pressas da cidade, voltar para casa, e aí foi nesse momento a nossa vida já virou de cabeça para baixo, porque assim, o nosso Ixuf, por exemplo, meu Ixuf tem 1.000 habitantes, tá? São 250 casas, em média. Imediatamente ele lotou de pessoas que ficaram com medo de voltar para o centro do país. As pessoas entraram em pânico, né? Nesse momento ainda em Eilat só tinha turista, mas imediatamente a gente já começou a montar uma estrutura. Então, assim, na minha casa já tinha gente também que não estava conseguindo voltar para o mercado, a gente abriu as portas e começou a receber todo mundo, de novo, naquela coisa de ninguém sabe o que está acontecendo, e imediatamente se montou, assim, no dia seguinte a gente tinha, por ser um Ixuf, a gente não tem estrutura de kibbutz, né? A gente não tem sala de refeições, sala de lavar roupa que tem no kibbutz, mas imediatamente se montou isso, a gente montou no clube que tem no Ixuf uma sala de refeições para cada morador cozinhava um pouco para o almoço, para o jantar, e lavava a roupa de todo mundo, porque de repente as pessoas foram chegando e foram ficando, e além disso começaram a vir as pessoas das áreas afetadas, né, na fronteira de Gaza, e então, assim, para você ter uma ideia, do dia para a noite, Reveilot, né, que é a região que eu comentei onde eu vivo, que tem, em média, 5.300 habitantes, adicionou 3.600 pessoas. Eilat, que tem 55.000 habitantes, adicionou 60.000 habitantes. E apesar de Eilat ser uma cidade que está muito acostumada a receber turistas, né? É uma cidade que vive de turismo, como o João falou, existe uma necessidade diferente quando a pessoa veio passar uma semana de férias e quando a pessoa veio viver por tempo indeterminado no lugar. Então, onde essas crianças vão estudar? O hospital, que era um hospital acostumado a receber um determinado número de pessoas e mais uma ou outra emergência de turista, né? Virou um volume absurdo, assim. Então, demorou um tempo até a gente conseguir estruturar, absorver de verdade essas pessoas, né? No começo elas apenas viviam nos hotéis, aqui no meu Ixuf se abriu muitas portas, mas era de uma forma um pouco informal, porque a gente não tem hotel, pousada, nada. Nos kibbutzim se absorveu muita gente, e então hoje a gente de uma região super pacata e turística, nós somos uma região com mais do que o dobro de habitantes do que o normal, absorvendo de verdade essas pessoas. Então, por exemplo, na escola dos meus filhos, tá? Eles estudam no kibbutz Yotvata, que é o maior kibbutz da região. Todas as classes abriram, cada classe tem cerca de 4 crianças refugiadas estudando com eles. Em Eilat se abriu escolas, pegaram prédios que não estavam sendo utilizados e se abriu escolas para essas crianças. Não param de chegar médicos voluntários do resto do país para abrir dias especiais de agenda para dar conta da demanda médica que também está surgindo aqui. Então, esse foi o primeiro ponto, né, de como nossa vida virou de cabeça para baixo, pelo volume de pessoas que tem. Mas a gente estava até comentando que é triste, assim, porque Eilat está acostumada com com turismo, com essa loucura e tudo mais, mas hoje que os hotéis estão lotados e lotados de refugiados, a cidade está lotada, mas a cidade está num silêncio enlouquecedor, assim, é triste demais. A cidade está cheia de gente,
e as pessoas estão em silêncio. E então é triste, né? Assim, é mais uma coisa que mexe muito com a gente no meio dessa loucura que a gente está vivendo. Norita, deixa eu te fazer uma Uhum, pergunta, eu vou só contextualizar rapidinho. tá. Só uma coisa antes de tudo, para o ouvinte, a Norita usa muitas vezes o termo Ishuv. Ishuv a tradução ideal seria como se fosse povoado, né? A É, tradução literal é assentamento, mas a gente não usa assentamento quando traduz, porque assentamento as pessoas se referem especificamente ao que é construído nos territórios ocupados. Tem outro termo em hebraico, que é Itnahalut, né? Então, quando a Nurita usa Ishuv, na verdade, está falando do povoado onde ela vive, que em geral são povoados muito comunitários. Que é uma isso. diferença. Kibbutz é um tipo de Ishuv, Moshav é um tipo de Ishuv. Quando você se refere a um kibbutz, é um Moshav, em geral a gente fala kibbutz é um Moshav. Quando fala Ishuv, é de um jeito mais geral, é um povoado sem características muito específicas, enfim, coletivas, como tinham o kibbutz e o Moshav. É, Agora, enfim, sim, você quer complementar? não, só aqui é isso, só a vida social é comunitária, né? Não existe nenhuma. Ah, exato. Todo mundo se É, conhece, em geral tem um salão em comum onde se realizam as festividades locais, enfim, as crianças têm a mesma escolinha de futebol, ou de dança, ou de. isso. Enfim, eu também vivo em um desses, no norte, no caso, e é uma vida muito comunitária. Mas, Isso. enfim, Eilat, no caso, tem uma estrutura muito grande de hotéis, né? O teu povoado, né? Mais ou menos, né? Talvez você possa explicar isso um pouco melhor, onde os refugiados aí estão. Agora, só para o ouvinte entender, a região de Eilat e do Mar Morto, que são lugares basicamente turísticos, estão absorvendo números altíssimos de refugiados, especialmente da região do envelope de Gaza, que é a região que fica próxima à fronteira com a faixa de Gaza, que foram as regiões que foram mais atacadas naquele momento, né, os kibbutzim daquela região principalmente, a cidade de Sderot e tal. Cada kibbutz, a comunidade inteira foi mandada para hotéis ou para um hotel específico em um lugar. Só que a gente também tem vários refugiados do norte do país, eu não sei se foram para lá também, talvez a Nurita possa falar Sim. sobre isso. Pois é, e essas pessoas, elas têm cerca de 200 mil refugiados em Israel, um pouco menos, que o Estado paga para eles essas diárias no hotel. A gente tem outros refugiados que estão em casas de famílias, etc., que são pessoas que, por exemplo, não estão a 3 quilômetros da fronteira com o Líbano, mas preferiram sair porque estão a 5, né? E tem medo do que possa vir a acontecer. Anteontem tocou a sirene no povoado de Hanita, né? Ali perto da fronteira com o Líbano, que fica a 5 quilômetros, e as pessoas ali não foram, 5,5 quilômetros da fronteira, as pessoas ali não foram evacuadas. Mas certamente muita gente saiu dali, né? Deixou suas casas. Então, é interessante a gente ver, porque assim, a Nuri está comentando, né, que foram construídas escolas e tal. Agora, quem morava num kibbutz, ali, por exemplo, no kibbutz se não me engano, o pessoal do kibbutz Niroz tem lá, tá? Nuri pode me corrigir se eu estiver enganado. Então, Então, pois é, o pessoal do kibbutz. Agora, as crianças do kibbutz Niroz, elas estudavam todas na mesma escola. Não era uma escola só para o kibbutz Niroz, era uma escola regional que iam crianças do kibbutz Niroz, do kibbutz, não sei, Kfaraz, de outros kibbutzim do mesmo conselho regional, mas era também um ambiente comunitário, que eles se conheciam ali. E agora, de repente, como fica isso em Eilat? Porque eles estão conseguindo manter essa estrutura comunitária, as crianças que estudavam nas mesmas escolas, elas seguem com os mesmos amigos ou, de repente, caíram 4, de repente, numa turma que já existiam e estão tendo que se adaptar a um novo grupo de crianças, né? Para crianças de 12, 13 anos, que sabe que essa situação é passageira, ainda que a gente não saiba quanto tempo isso vai demorar, não é tão complicado quanto, por exemplo, uma creche, né? Uma criança de 2 anos que está acostumada não só com as outras crianças, mas também com a professora da creche, né? Com a equipe de profissionais da creche, até com o ambiente físico, onde ela sabia onde estavam as coisas, né? Tudo isso impacta. Eu queria perguntar para a Nurita se há uma tentativa de manter essas comunidades funcionando, se ela percebe isso, e como a própria comunidade onde ela vive consegue absorver tanta gente, né? Um povoado, sei lá, de 500 pessoas, absorver 3.000, é uma situação surreal, né? Então, como aonde essas pessoas dormem, onde essas pessoas vivem, né? Enfim, como isso impactou a vida de vocês no dia a dia? Então, a primeira pergunta, assim, existe uma tentativa, tá? Eu não vou saber te dar informações tão precisas, mas, por exemplo, uma das escolas que abriu, ela é apenas para crianças de Kiryat Shmona. Então, eles estão fazendo essa tentativa. Agora, Kiryat Shmona é uma cidade bem no norte de Israel, quase na fronteira com o isso, Líbano. isso. Os kibbutzim aqui da minha região, eles absorveram muitas famílias de kibbutzim. Então, sim, foi feita uma tentativa de mantê-los juntos. Mas, claro, os kibbutzim aqui eles são pequenos, né? Então, algumas famílias foram para Eilat. Eu estava até comentando esses dias que é uma sorte das famílias que conseguiram entrar nos kibbutzim, porque elas estão vivendo
uma vida, apesar de todas as mudanças, um pouco mais parecida com a vida que elas tinham, estudando numa escola um pouco mais parecida também, que é também a escola onde meus filhos estudam, e nesse ponto eles estão reunidos. As famílias que foram para Eilat, menos, né? Elas realmente estão um pouco mais dispersas, se bem que, assim, Eilat absorveu muitas famílias de Sderot e Ashkelon, que são cidades, né, ao sul, nesse envelope de Gaza que o João comentou. Então, aí são cidades mais acostumadas, são cidades, não são Yeshuvim, não são kibbutzim, então acho que fica um pouco mais tranquilo. Mas assim, apesar da tentativa, que acho que sim foi feita, é um caos, né? A gente está no meio do caos, então não sei o quanto eles conseguiram efetivamente reunir essas crianças. Por exemplo, na classe da minha filha, ela tem 4 colegas que são refugiados, eles são da mesma cidade, do mesmo kibbutz. Então, sim, eles estão tentando, mas é muito difícil, né? O meu Yishuv, ele tem 1.000 habitantes, então, assim, no começo, como eu falei, naquela loucura, ninguém sabe o que está acontecendo e todo mundo veio para cá, as pessoas abriram as portas das casas e foi super improvisado. Como eu falei, a gente abriu o clube, começou a cozinhar, a gente abriu nossas casas para lavar roupa e os soldados, a gente abriu a casa para eles virem tomarem banho em casa. Foi super improvisado, assim. E porque o meu Yishuv, especificamente, ele não tem uma estrutura hoteleira. Os kibbutzim, a maioria tem. Eles têm pousadas, alguns têm inclusive hotéis. Então, eles conseguiram absorver de uma forma, digamos, mais profissional, né? Tanto que hoje, no meu Yishuv, já praticamente não tem mais refugiados. O governo conseguiu fazer de uma forma mais organizada e distribuiu eles onde eles pudessem ser absorvidos. Como é uma situação passageira, porém já dura 2 meses, né? Para que eles ficassem um pouco mais confortáveis. Mas eu posso falar do que foi aqui no começo, né? Foi essa loucura absurda, a gente não saía do Cheder HaOchel improvisado, né, da sala de refeições improvisada, e assim, as pessoas pararam a vida para ajudar. Então, por exemplo, no meu Yishuv tem muitas pessoas que são donos de restaurantes em Eilat. Os restaurantes fecharam, óbvio, né, assim, não tinha como manter aberto, até ninguém ia sair para comer naquele momento, mas para se doar. Então, se pedia voluntários para cozinhar e lotava de voluntários e o restaurante fechou por 1 mês, no mínimo, para cozinhar para os refugiados. Hoje, como eu falei, está um pouco mais estruturado. Então, por exemplo, as crianças menores, os kibbutzim abriram ganim, creches, né, para essas crianças menores dos kibbutzim. Então, eles estão hoje com uma estrutura, claro, não é como você está na sua casa, na sua comunidade, mas com uma estrutura mais confortável, digamos assim. Em Eilat, eu acho que, assim, apesar de o Estado pagar e ser muito válido isso, é menos confortável você estar morando há 2 meses num hotel, né, distribuído entre as escolas do país, enfim. O que mais eu ia falar? Mas assim, apesar de estar tudo mais estruturado, são aqueles números que eu falei, né? No Hevel Lot, que tem 5.300 pessoas, no começo tinham 3.600 refugiados, hoje eu confirmei, o número são 1.500, mas eles estão esperando chegar, eles vão absorver toda a comunidade de Nir Yitzhak, também do sul, então esse número vai aumentar de novo. E Eilat, que tem 55.000 habitantes, está com mais 60.000 habitantes. Então, as estruturas estão muito lotadas, principalmente a estrutura de saúde. Mas eu acho que hoje, assim, dentro do que estava há 2 meses, a situação está um pouco menos caótica, né? Eu acho que, assim, passou aquela coisa do início todo mundo querendo ajudar, mas também todo mundo um pouco como barata tonta, e agora está tudo mais estruturado. Mas agora a gente tem a surpresa dos Houthis, né? Mas Não sei se você quer. antes não, eu quero entrar nisso com certeza, mas antes Uhum. disso, eu queria que você comentasse, que já tocou na parte da saúde, o seu marido é médico, não é? Meu marido é médico no hospital de Eilat. Pois é, o que ele comenta que ele vê lá? Tá lotado. O volume é um absurdo, é um hospital que, por mais que tenha especialidades de quase todas as áreas, é um hospital pequeno, é um hospital criado para atender uma população pequena, né? Então, assim, tá muito lotado, tá lotado de pessoas que estão muito traumatizadas, né? Então, que precisam de um atendimento também diferenciado. Tá complicado e apesar de que estão vindo muitos médicos do norte trabalhar como voluntários aqui,
mas não tem nem espaço físico, né? Mesmo que queiram vir diversos médicos, esses médicos não têm sala de atendimento. Então, tá caótico. O teu marido, qual é a especialidade dele? Ele é oftalmologista. Oftalmologista. Uhum. Imagino que também esteja fazendo trabalho fora da área dele, né? Como clínico geral, um pouco pela necessidade, né? Na verdade, no momento, não. No momento está dando para cada médico atender dentro da sua especialidade, mas esse é o problema das simulações de emergência se acontecer alguma tragédia aqui, quando a gente entrar nos FUTs, com essa questão, né? Por enquanto, está dando para atender dentro de um volume muito maior, num período de atendimento maior, mas está dando para absorver cada um dentro da sua especialidade. Então vamos lá, vamos entrar para a parte dos RUTs, né? A gente comentou que a nossa ouvinte aqui no podcast já escutou, quem está ouvindo a gente pela primeira vez ou não se lembra, os RUTs são uma milícia xiita do Iêmen, apoiada pelo Irã, que controla parte do país que está numa guerra civil já há alguns anos, inclusive foi o foco da crise diplomática entre o Irã e a Arábia Saudita há uns anos atrás. E os Houthis, a gente pode dizer que ainda, talvez mais que o Hezbollah, ou pelo menos no mesmo nível, foi o grupo que mais se empenhou em auxiliar o Hamas no conflito com Israel agora, né? Essa semana a gente vai comentar na edição, a gente já comentou na edição que você já escutou do podcast, porque esse aqui vai ser lançado depois, ainda que a gente esteja gravando antes. Os Houthis, eles bombardearam outro navio no Mar Vermelho, um navio norueguês que tinha como destino Israel, já tinham sequestrado um outro navio com destino a Israel, enfim, e lançaram vários mísseis a Eilat. Se vocês pegarem um mapa e verem o Iêmen, onde ele fica praticamente, se você traça uma linha reta ao sul, um pouquinho de inclinação para o oriente, você vai ver que o Iêmen está quase na mesma linha que Eilat no sul. Há uma distância, se não me engano, de 1.200 quilômetros, em média, e eles têm o lugar mais fácil para eles acertarem mísseis. Eu não estou falando agora de foguetes caseiros, não. Estou dizendo de mísseis de fabricação iraniana, que foram lançados contra o Eilat e a região do Arafá, que é aí o sul de Israel, né? E isso é uma novidade ali na região, porque Eilat aparentemente era o lugar mais tranquilo. E não só mísseis, né? Também drones foram mandados para lá, pelos Houthis. Israel até agora não respondeu os Houthis de maneira militar. Parece que foi feito 1 ou 2 bombardeios, mas a gente não sabe ainda se foi Israel ou se foram aliados de Israel, no caso, se foi uma aliança entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Se continuar havendo essas hostilidades, vocês podem ter certeza de que a guerra vai se estender também para o território do Iêmen, como já se estendeu um pouco para o Líbano, um pouco para a Síria. Mas, enfim, isso também alterou a situação ali, né? Porque as pessoas justamente foram para Eilat, porque era um lugar, obviamente, além de ter a estrutura para receber as pessoas, pelo menos em hotéis, ainda era pacífico e calmo, e não está sendo tanto, né? Inclusive, teve caso de míssil que não foi interceptado pelo sistema antimísseis israelense. Então, Nurit, você pode contar para a gente como é que foi essa situação até agora? Quando eu vim morar aqui, as pessoas falavam assim, lá tá super tranquilo. Teve uma Azaká é sirene, em 2014. E foi isso, era isso, né, que as pessoas comentavam. E de repente, a gente está vivendo uma rotina de Azakot, de sirenes. Teve um drone que caiu numa escola em Eilat, graças a Deus não machucou ninguém, mas é uma rotina que as pessoas aqui desconheciam. Né? Não só os refugiados que vieram para cá buscando paz, mas mesmo as pessoas que moram aqui, né? A gente não estava acostumado com isso. Em outras situações, a gente ouvia quase como de fora do país, né? Era muito distante, não chegava aqui. Os mísseis que os Houthis mandam, eles são diferentes dos foguetes do Hamas, né? Eles têm quilos e quilos e quilos de explosivos. Então a gente fala, na verdade a gente tem que correr para um lugar seguro, para um quarto seguro, para um abrigo, mas não vai adiantar, porque é de uma potência muito grande. Então a gente passou a conviver com o medo, que era uma coisa que a gente desconhecia aqui. O fato de ter caído esse drone numa escola foi bastante assustador. Tinham crianças na hora, tinha o tzaró, né, que é a atividade pós-escolar, tinham crianças naquele momento. Aqui no meu Ishuv não toca muito Azaká, mas o que acontece é que o antimíssil, que chama o Arrow, ele faz a explosão, né? O lançamento dele é feito aqui muito próximo do meu chuva. É completamente assustador. É um barulho de explosão muito diferente do Iron Dome. Assim, treme a casa inteira, chega a tremer a cama. Então, é uma realidade que a gente
não estava acostumado. E a gente, obviamente, a gente está com medo, né? Porque são mísseis extremamente poderosos e por isso que eu falei desses treinamentos que estão sendo feitos no hospital para se preparar para uma tragédia, né? Que é uma situação nova. É um hospital com poucos profissionais e que espero que não, mas se acontecer qualquer coisa, vai ter que lidar com um número enorme de feridos. A gente, de novo, está muito distante de qualquer outro hospital do país, né? Beersheba, que é o Soroka, que é o hospital mais próximo, a gente está 2 horas e meia. Então, a gente tem vivido essa rotina de tensão. Acho que a palavra é tensão. E fora as consequências do próprio 7 de outubro, né? Então, por exemplo, o meu Ishuv, como todos os Ishuvim, tem o portão. É um portão que simplesmente abre para os moradores e fecha. De repente, é um portão que está com segurança armada, mais as sacotas, sirenes, mais as explosões do Arrow. Então, são muitos ingredientes, né, na nossa vida que antigamente era tranquila. Então, realmente mudou muito. E mudou no sentido físico, né? A questão que a gente comentou da quantidade de pessoas, dos hospitais, das escolas, e mudou no sentido emocional, como todo país. A gente está ansioso, a gente está angustiado, a gente está com medo e tentando trabalhar com tudo isso. Quantas vezes vocês já escutaram a sirene desde o início da guerra? Olha, eu acho, não contei umas 10. Umas 10 vezes. Mais que eu. Mas não do começo da guerra, né? Porque os Houthis começaram a agir depois. Então foi em menos de 2 meses, que para cá é muito, né? Sim. Não, pois é, eu imagino que Eilat não esteja tão bem protegida, né? Não tenha tanta estrutura para quartos seguros, bunkers, como tem em outras regiões do país, justamente porque nunca foi uma necessidade. Então, o investimento que veio para resolver, para consertar esse problema, não deve ter ido em grande peso para Eilat. As construções mais antigas certamente não têm, né? Isso eu acho que é como no resto do país. As mais antigas não têm, mas todas as novas têm. Mas, por exemplo, os miklatim, né, os abrigos públicos, foi feito trabalho voluntário durante semanas, no começo, para abrir. Eles eram usados para depósito, ninguém se preocupava em ter um miklat, um abrigo para a real utilidade dele, né? Então, isso mudou que a guerra chegou na gente. E isso que é novo, pelo menos nos últimos muitos anos. Pois é. E tem essa situação, os edifícios antigos, por que eu comparo? Porque na região muito próxima ao norte, ou muito próxima à faixa de Gaza, inclusive os edifícios antigos, né, por meio de doações que foram feitas por organizações, arrecadam para isso, e até investimento do próprio Estado, você construiu. E também tem o Tama, né, que é um projeto nacional que era para terremoto, mas também auxilia que reforça a estrutura dos edifícios antigos e constrói uma MAD, que é o quarto seguro nos edifícios que antigamente não tinham. E tem um percentual do país que já foi beneficiado por esse projeto. A gente até chegou a comentar sobre ele aqui quando a gente falou sobre terremotos, no episódio que a gente gravou com o Rafael Stern, tem uns 2 anos. Mas, enfim, por que eu estou comentando isso? Porque Eilat não estava no centro da preocupação do país para isso, né? Então, os edifícios antigos de Eilat, eles seguem com uma estrutura antiga, sem abrigo. Os novos, por lei, desde a Guerra do Golfo, 1990, eles já são obrigados a contarem com um quarto protegido, é uma lei do país, na cidade onde Marquinhos mora, né? Modin, foi uma cidade construída a partir de 1996, se não me engano. Todas as residências contam com um quarto protegido, né? Então, porque tudo foi construído depois da Guerra do Golfo, que é uma lei que veio naquela época, justamente porque vieram mísseis do Golfo, da região do Golfo, do mesmo jeito que a gente está vendo agora está um pouco menos, agora é mais para a parte do Mar Vermelho, contra Israel, no caso foram lançados pelo Iraque, né? E aí enfim, para o futuro, o Estado obriga as novas construções a terem isso. Mas 10 vezes sirene em Eilat, que é um lugar que as pessoas não estão nem um pouco acostumadas e que a estrutura não é das melhores. E eu lembro da Nurit comentando no nosso grupo de WhatsApp que teve uma vez que nem tocou a sirene, né? Uhum. Justamente acho que foi no caso que o drone atingiu a escola, não foi? Foi. Na verdade, eu comentava isso, mas no final a gente também entendeu, porque a gente ouvia as explosões e falava, meu Deus, não tocou a sirene. Mas depois a gente começou a entender que a explosão é o lançamento do Arrow. Então,
também a gente começou. É isso, a gente nem entendia o que estava acontecendo, né? Tão novo que era a situação. Mas na vez da escola não tocou sirene. E escutar a explosão não quer dizer que o seu lugar ele está próximo de ser bombardeado, né? Exato. Eu não Uhum. escuto a sirene aqui desde a primeira semana de guerra, continue assim, mas eu escuto explosões. É isso. Com alguma frequência. Se algum foguete é lançado contra regiões que estão a 10, 15 quilômetros daqui, eu escuto as explosões. Enfim, eu suspeito que eu escute explosões no Líbano também e outras no mar. Enfim, e tá aí, eu tô a 30 quilômetros do Líbano, não sei a quantos eu tô do mar, mas não tô muito, eu consigo ver o mar do povoado onde eu moro. Mas, enfim, escutar a explosão não quer dizer que o teu lugar está sob perigo ou estava sob perigo e falhou o sistema. A menos que você tenha Isso. escutado uma explosão muito grande, né? Não, mas é isso, a gente demorou a entender isso, né? Porque era novo, inclusive o Arrow, o 3, ele foi lançado pela primeira vez nessa guerra e aqui. Então era tudo tão novo, então a gente falou, meu Deus, a gente está escutando explosão e não tocou sirene, e depois a gente entendeu que não, que inclusive essas interceptações foram feitas fora do território de Israel. Então é mais atenção. Eu acho que a única coisa efetiva que aconteceu, acho não, com certeza, foi esse drone na escola. Os outros não chegaram à área de Israel. Não, Mas, a maioria dos mísseis lançados pelos Houthis até agora, eles foram explodidos por navios exato, norte-americanos, enfim, já que estão em alto mar, né? Eles não chegaram nem perto de Israel. Alguns exato. chegaram perto, outros foram explodidos em cima da Jordânia. A Uhum, Jordânia, inclusive, pediu para os americanos unidades de interceptação também, porque eles viram seu território ameaçado. uhum. Enfim, porque por engano um míssil pode cair ali. São os ataques mais perigosos que Israel sofreu até agora, do ponto de vista aéreo, né, de bombardeio. Mas que, por sorte, até agora foram todos, por sorte, por planejamento e também talvez pelos Houthis ainda não tenham, enfim, não terem desejado amplificar os esforços nessa guerra, ainda que eles sejam o grupo que mais ameaça Israel, né, na retórica, né? Uhum, Ainda tudo foi interceptado, com exceção daquele drone, que foi, não sei se foi uma falha, não sei o que aconteceu exatamente ali, uhum. mas que poderia ter deixado vítimas e só fez dano físico para nossa sorte. Mas enfim, é uma situação muito nova em Eilat, né? A gente não fala sobre essa região enfim, a gente até esquece de Eilat, exceto quando esse tipo de coisa acontece. Uhum. Marquinhos, o que você tem mais? Alguma coisa para comentar? Eu queria saber da Nurito quais são as expectativas para o futuro assim da cidade. Se fala alguma coisa da saída, da volta dos refugiados para outra região, ou se a cidade de Eilat e toda a região, né, como um todo, como você comentou, ela tem visto alguma movimentação, tipo, essas pessoas pretendem ficar mais um tempo ou não sabem o que fazer? Como é que tem sido esse sentimento desses refugiados que estão na cidade no momento? A gente está meio no escuro, né? A gente tinha informação de que os refugiados da cidade de Sderot e Ashkelon, que estão em Eilat, que no dia 30 de novembro eles iam retornar. Não retornaram. Então a gente também está um pouco sem entender por que não, se foram alguns e se não foram todos. Então eu não sei. Mas eu sei que está próximo. Agora, dos kibbutzim, não. Dos kibbutzim eles vão ficar porque precisa reconstruir a região e então eles vão ficar por um tempo e acho que até por isso eles estão sendo bem acomodados nos kibbutzim e a ideia é que eles fiquem por algum tempo e aquilo, ninguém sabe quando. A gente está no escuro, para falar a verdade, a informação que a gente tinha não aconteceu, então eu não sei, não sei. Você ouviu alguma conversa, enfim, algum comentário no sentido de construir novas colônias, né, novos Eshuvim, para essas pessoas que estão na cidade, tipo, na região, né, novas colônias judaicas, para que as pessoas não voltem ou para onde estiveram na região de Gaza, ou enfim, Sderot, Beersheba, de onde eles saíram, não importa de onde, mas que eles fiquem no sul do país. Tem algum debate nesse sentido ou não? Não, não tem, não ouvi. Na verdade, muitos dos kibbutzim aqui, eles estão abertos para clitar, né, para absorção. Então, existe espaço se alguém resolver ficar, não nos kibbutzim maiores, né, como Yotvata ou como Kturá, mas nos menores. Então, existe essa possibilidade aberta, mas de construção, não ouvi e duvido. Por que você duvida? A nossa região, ela é muito, não sei, ela é muito esquecida. Ah, entendi. A gente é uma periferia da periferia, né? Ok. E eu não escuto nenhum plano de desenvolvimento que não parta da gente, né? Nenhum plano de desenvolvimento da região. De Eilat, sim, mas nosso não. A ideia
aquele trem que a gente nunca vai ver, Sim. né? Assim, é uma região muito isolada e muito esquecida. Por isso que eu duvido. Eu duvido do investimento aqui. É isso. João, Sim, algo mais? Alguma não, outra pergunta para a Nurita? não, vou só dar uma contextualizada, e eu vou lembrar uma coisa que a gente comentou aqui um pouco antes dessa guerra. Contextualizada é que o movimento kibbutsiano, né, os kibbutzim, eles têm um movimento kibbutsiano que organiza todos eles. E eles prestam muito auxílio um ao outro, não só para moradores de kibbutzim, mas principalmente nesse caso, como boa parte dos afetados são pessoas que vivem nos kibbutzim, eles dão prioridade para essas pessoas para serem recebidas nos outros kibbutzim. Então, eles são um exemplo de solidariedade coletiva, né? E eles, enfim, se esforçam para ajudar, e eles têm estrutura também para ajudar, para receber essas pessoas que estão necessitadas. Então, a tendência é que ali realmente a absorção seja feita de maneira mais tranquila, até pelo estilo de vida semelhante ao que as pessoas que moram nos kibbutzim já conhecem, né? Enfim, então essa é uma realidade. Inclusive, as pessoas que moravam nos kibbutzim que foram destruídos ali na fronteira com a faixa de Gaza, elas já estão sendo preparadas para o fato de que, mesmo depois que as que estão em hotéis, né, que saírem desses hotéis, elas vão ser espalhadas em kibbutzim pelo país inteiro. São cerca, se não me engano, de 280 kibbutzim em Israel, que vão se dividir para receber todas essas pessoas até que essas casas sejam reconstruídas. Isso vai demorar um tempo de mais ou menos 2 a 4 anos para que essas pessoas possam regressar às suas casas, segundo as previsões do governo. Óbvio que depende do kibbutz, óbvio que depende enfim, de uma série de fatores, depende do andamento da guerra e da conclusão dos objetivos da guerra. Mas, enfim, essa é a mensagem que essas pessoas receberam do governo. E sobre a Eilat, que a Nurit falou da periferia, um dos episódios anteriores à guerra, a gente comentou sobre o plano da ministra dos Transportes, Miri Regev, que estava batendo o pé que queria fazer um trem que fosse de Kiryat Shmona, que é a cidade que está mais ao norte em Israel, não é o povoado, mas é a cidade que está mais ao norte de Israel, até Eilat, né? Que todo o país fosse acessível por trem. Que não é exatamente verdade, porque você fazer uma linha reta de cima para baixo, não é exatamente você chega no país inteiro. Também não ia ser exatamente uma linha reta, mas enfim. Ela tinha esse projeto que foi muito criticado por muita gente, dizendo que essa não era a prioridade, porque o trem para Eilat não ia fazer com que a viagem fosse muito mais barata, fosse muito mais rápida e que ia ser caro, né? Enfim. Mas o isolamento de Eilat físico, ele é difícil de contornar. As passagens de avião nem são caras. Às vezes, ir de avião para Eilat pode ser mais barato, inclusive, do que ir de ônibus. Ou o preço ser um pouquinho mais caro e compensar um voo de 45, 50 minutos, né? O problema não é só o isolamento físico, o problema é o esquecimento do lugar, né? E aí, como a Norit falou, é a periferia da periferia. Se Beersheva, né? E Beersheva é uma cidade que, na verdade, que não é o melhor exemplo para ser citado agora, né? Porque recebeu investimentos nos últimos anos. Mas, por exemplo, cidades como não sei, Kiryat Gat, que está ali também na parte sul, do que a gente considera sul de Israel, ou Ofakim, né? Enfim, ou Dimona, que estão no deserto, já são ignoradas pelo Estado. Eilat está muito mais longe do que essas cidades do centro do país. Então, realmente, o Estado vê essas cidades como, Eilat, no caso, como uma cidade de férias. E os povoados ali, eles vivem em função de Eilat, não tem o que fazer. Se é no E é litoral uma grande. médico, tem. Eu acho uma grande pena, desculpa, porque, na verdade, o país, ele vive no centro do país, as pessoas moram amontoadas, né? Uma densidade demográfica grande, e esse deserto, como a gente falou, 2 horas e meia de nada, de Beersheva até Eilat, que poderia ser, sim, povoado, que as pessoas poderiam morar aqui e trabalhar em cidades mais para o norte, que fosse Beersheva, mas enfim, daí já é outro assunto. Era o plano original do Ben-Gurion, que era, É, que é, era habitar o Negev, né? E, de é. fato, aconteceu um pouco, porque quando Israel foi fundado, 1% da população vivia na região do sul, e hoje cerca de 10% da população vive na região do sul. Ainda é pouco, mas teve um aumento, né? Mas se você considerar que ela corresponde à metade do país, então é muito pouca gente, metade da parte geográfica. Mas, enfim, então, por exemplo, Eilat é uma cidade que ela também é importante para todo mundo que vive em volta. São esses 5 mil que vivem nesse conselho regional onde a Nurit mora, que dependem também totalmente de Eilat, né? Que se querem ir no médico tem que ir para Eilat, se querem fazer compras tem que ir para Eilat, se precisam resolver um problema em algum departamento público, qualquer ministério precisa ir para Eilat. Enfim, Uhum. se querem comer no restaurante tem que ir para Eilat, né? A vida está lá, a vida, enfim, comercial dessas pessoas, ela está em Eilat, não tem como fugir disso. Eu passo pela mesma situação. Eu tenho um pouco mais de oferta e eu não tenho só uma cidade a uma distância razoável da minha casa, né? Eu tenho Sarnin, que é uma cidade árabe, a 7 minutos, e tenho
Carmiel, que é uma cidade judaica, a 18 minutos, e se eu quiser ir para Haifa, eu tenho 35. Então, não é tão longe assim. Para quem mora ali perto de Eilat, é a única opção. Então, se você não investe naquele lugar, você acaba deixando não só a população da cidade órfã de investimento público e de serviços básicos, mas também todo mundo que vive próximo à cidade. E aí, você não tem como desafogar o centro do país, como a Nurito muito bem pontuou, incentivando as pessoas a morarem na periferia, porque você não dá os serviços básicos para essas pessoas na periferia. Isso é um problema muito grande do país, de uma maneira geral, que Eilat é o caso extremo desse problema, porque é a região mais isolada do país, mas não é o único. Uhum. É isso, é isso. Infelizmente é isso. Ô, Norita, queria te perguntar uma coisa, porque eu fui aí lá, a última vez que eu fui lá, na verdade, tem bastante tempo, acho que tem uns 4 anos. E Uhum. uma coisa que me chamou muito a atenção foi ver uma presença de trabalhadores jordanianos muito grande, né? Eilat faz fronteira direta com a Jordânia, né? De um lado do Golfo ali de Eilat, né? Você tem da Baía de Eilat, você tem Eilat, que é um pedaço de terra muito pequenininho, né? Do lado esquerdo você tem toda a Jordânia, e se você for seguindo em direção a Eilat pelo lado direito do Golfo, já é o Egito, né? Então, um pedaço de terra ali que faz parte a própria cidade de Eilat, né? Geograficamente é muito pequena. Tinha muito trabalhador jordaniano da cidade de Aqaba, né? Que fica do outro lado da fronteira, que também é uma cidade balneária, uma cidade turística, vindo para Eilat para trabalhar. Como é que anda? Você tem percebido isso nesse momento? Ainda tem trânsito? Eu sei que agora, enfim, a gente está no inverno, então não sei nem se é uma baixa temporada, porque a cidade também recebe turistas no inverno, porque tem um clima ameno, né? Um clima agradável no inverno. Então, você ainda tem trabalhadores jordanianos pela cidade, ou esses refugiados eles acabaram ocupando vagas de trabalhos que seriam né, ocupadas por esses jordanianos? Não, como você bem pontuou, os hotéis aqui eles dependem completamente dos trabalhadores jordanianos. Diminuiu a entrada. Eu tenho até uma vizinha que trabalha na fronteira, ela falou que diminuiu, mas continua entrando um número bem considerável. Os refugiados, eles estão nos hotéis, mas eles não estão trabalhando. Eles estão recebendo ajuda do governo, eles não estão trabalhando, nem nos hotéis também não. Então, existem trabalhadores entrando, não suficientes para suprir a demanda, então simplesmente o que se vê é um serviço pior sendo oferecido, né? Digamos assim, porque não tem como dar conta de tudo. Então eles entram, mas é isso, não é suficiente. Não, seria interessante se até os próprios, né, refugiados, para além Eu também de, acho. de estarem lá, pudessem trabalhar de alguma forma. Não que, obviamente, que não em troca dos jordanianos. Eu acho que, enfim, se o serviço, né, se não é o suficiente a quantidade de jordanianos que está entrando no momento, ou que podem vir para cá, que os refugiados também pudessem, né, ter alguma, enfim, Nós contribuir. também achamos, a gente A também gente, a acha. gente, conver- a gente conversou antes de começar o podcast sobre a questão de voltar à rotina, né? Nesse período de guerra, a gente, no início aqui do início da guerra, o país praticamente ficou parado por 2 semanas, né? As escolas ficaram paradas, as atividades, de uma forma geral, ficaram fechadas, enfim, a gente não sabia o que estava acontecendo direito, até o país entender o que estava acontecendo, então, e essa coisa de não ter, de sair da rotina, né? Ela muda completamente, enfim, ela afeta absolutamente tudo na nossa vida e saúde mental e tudo mais, né? Então a gente pode imaginar como para os refugiados, eles não conseguem voltar a uma rotina plena, é uma nova rotina que eles têm, né? Eu, por exemplo, já voltei a uma rotina que eu tinha até antes do dia 7 de outubro, entendeu? Já estou dando aula, os meus filhos já voltaram também no sistema educacional e tudo mais. Então, quer dizer, praticamente, eu trabalho também no Museu do Holocausto, em Jerusalém, só agora que a gente vai voltar a ter, porque eu trabalho com grupos, né? Então, assim, turistas não tem, mas grupos de colégios, né, israelenses, só agora que eles vão voltar ao museu. Então, assim, tá voltando a rotina, mas os refugiados é muito complicado, né, para eles voltarem à rotina. Inclusive, lá no museu em Jerusalém, tem a escola, né, a escola de estudos sobre o Holocausto, e a escola, durante esse período, ela está fechada e as salas elas estão sendo utilizadas por crianças também da região de Gaza que foram para Jerusalém, que são com as famílias, foram removidas para Jerusalém e o colégio delas agora é ali naquele local, né?
Então, diferente disso que a gente comentou lá no início, lá das crianças de Gaza, né, de estarem estudando em colégios diferentes, não estarem mais não terem mais o mesmo círculo de amigos e tudo mais, pelo menos essas crianças que eu tive contato com elas ainda continuam dentro do mesmo grupo, né, o que, enfim, mantém uma certa rotina. Mas a rotina é importante, né? E de repente, para os refugiados poderem trabalhar e ter uma certa, enfim, poderia ser importante também. Eu acho que seria muito importante, porque não só é importante para eles, mas como a gente comentou, em Eilat está faltando todos os tipos de profissionais, né? E quando a gente fala do hospital, a gente falou de médico, mas está faltando enfermeiro, está faltando atendente, está faltando profissional de limpeza. Então, eu acho que seria bom também para eles e também para a estrutura da cidade que está precisando de profissionais. Sim, exatamente. Porque dava, né, todo mundo saía ganhando, no caso. Win-win. Exato. É isso. João, alguma pergunta a mais? Não, estou satisfeito, muito satisfeito. Obrigado, Nurito, pela tua Obrigadão, Noreto. participação. Muito Apresenta o obrigada. seu livro. Você lançou um livro, então faça a apresentação, faça a Os livros. propaganda, o que você quiser colocar seus livros, enfim, onde as pessoas te acham, por tudo mais. Então, tá bom. Eu vou falar do meu segundo livro, que ele tem muito a ver com Israel. Eu lancei 2 meses antes da guerra o meu segundo livro, que ele chama Como Ser Mãe em Hebraico, que são crônicas que falam muito da imigração, de viver em Israel, de aprender a ser mãe num país diferente com uma nova língua. E ele está à venda na Amazon, tanto o livro físico quanto o e-book. Em breve tem mais um saindo do forno, e aí a gente grava esse outro episódio que vocês falaram que vocês queriam, que tinha a ideia de gravar quando acabar a guerra, quando a gente estiver mais tranquilo. Mas quem tiver interesse, Como Ser Mãe em Hebraico, na minha página, nas redes sociais também divulgo bastante, com os links, se alguém quiser procurar, me procurar também é bem-vindo. Qual é o teu arroba, então, nas redes, para as pessoas procurarem? O meu é Nurit Massija Gil. Não é muito fácil, né? Eu boto na descrição, eu vou botar na descrição do episódio aonde te encontrar e manda também o link para a Amazon, que aí a gente coloca também, pessoal quiser Legal. Vou direto. E, mandar. pessoal, o clicar. nome do livro é Como Ser Mãe em Hebraico. O livro não é em Isso. hebraico, o livro é em Isso. português. Né? Exatamente. Claro. verdade, bom comentário, bom E comentário. o título é mais fácil que meu nome, então talvez seja melhor procurar pelo título, mas eu vou mandar todos os links aqui para vocês. Beleza. E muito obrigada pelo espaço. Obrigadão a você, Norit. Então, se cuide, né? Como a gente costuma falar, né? Tishmeri Alatzmer, e boa sorte dessa. Obrigada para vocês também. Valeu, obrigadão.